Hoje o papo é profundo, direto e necessário. Eu recebo aqui uma mulher que entende com alma e consciência sobre o desejo, sobre a intimidade e a reconexão. Uma sexóloga e empreendedora que fala sem tabus. A gente vai conversar sobre o que distancia homens e mulheres, sobre o que o corpo esconde quando a alma silencia. E principalmente sobre como reacender o desejo, mesmo depois da dor, da rotina ou da distância emocional. Se você está num relacionamento, se você quer construir um relacionamento, ou se você nem acredita mais nisso, esse papo é para você. Bora? Cláudia, hoje o tema é contigo. Vamos lá! Vamos fazer um brinde com o café, porque o papo aqui, tomando sempre um café, é a melhor coisa que tem. Ao amor. Ao amor. Gente, olha esse pires aqui, coisa mais linda. Já tá temático. Já é um pires temático pra nossa conversa de hoje. Bom, o Dia dos Namorados está chegando e a gente gosta, né? A gente gosta de incentivar casais, incentivar pessoas que já perderam também pouquinho daquele fogo, aquela química. Do fogo, da química, da fé que um relacionamento pode voltar a dar certo. Sim. Pode voltar a reacender. Então a primeira coisa que eu queria perguntar pra ti é o seguinte: por que tantos casais perdem a relação íntima com o decorrer da relação? A gente sabe que na teoria do apego, quando a conexão emocional ela esfria, a conexão íntima cai também. Então, a gente pode dizer que a relação íntima não é só biológica. Exatamente. Fala um pouquinho. Então, o que a gente tem de pesquisa, que vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de desejo, né, do porquê que isso ao longo do prazo, ao longo do tempo vai perdendo, isso já está comprovado, né? Desejo, ele no início de relacionamento, ele é muito mais espontâneo e depois ele se torna um desejo muito mais responsivo, ou seja, ele responde a estímulos. Se esses estímulos estão acontecendo, ótimo. Se eles não estão acontecendo, o desejo ele vai naturalmente se perder. Eu costumo sempre falar que relações estáveis e duradouras é um grande desafio manter. Essa conexão, essa intimidade, é sempre muito desafiador. Porque início de relacionamento, se a gente for, às vezes, observar as relações que nós já tivemos, né? Tudo é muito maravilhoso, tudo é muito perfeito, tudo é muito novidade. Então, o desejo, ele se move dentro disso. E quase sempre também existe um certo afastamento, né? Aquela pessoa que eu vejo de vez em quando, aquela pessoa que eu converso pelo telefone. Então, você vai mantendo uma comunicação, às vezes, mais sensual, mais erotizada, mais próxima. E quando efetivamente se encontram, aí aquilo tudo acontece. E depois, quando começa a ser essa relação mais estável e de mais tempo, a gente já não tem mais os mesmos olhares, a gente já não tem mais os mesmos cuidados, a comunicação já não é tão lapidada como às vezes no início de relacionamento não é? Então, o que é preciso mesmo é muita consciência, né? Estar sempre buscando novos conhecimentos, novos aprendizados, né? E ter muita consciência do que está acontecendo dentro do relacionamento. Inclusive, homens, prestem atenção agora sobre isso. O que acontece? A gente sabe que os homens têm uma criação muito diferente das mulheres. Sim. E eles são podados de sentir, de demonstrar sentimentos. E o homem ele não consegue expressar muitas vezes o que acontece no trabalho, porque ele acha que ele não tem que levar aquilo para a mulher também. Então, vai somando o silêncio do homem por questões de exaustão, de insegurança pela mudança do comportamento da mulher. Sim. E a falta de expressão. O quanto isso vai diminuindo o desejo por uma relação íntima. Às vezes eu faço a seguinte reflexão, né? O relacionamento não está bom porque o sexo está ruim, ou o sexo está ruim porque o relacionamento não está bom. Pegou essa? Grava essa frase. Veja se vocês conseguem responder isso, né? Quase assim, qual é o problema, qual foi o primeiro problema? O ovo ou a galinha? Exatamente, qual é o primeiro problema que surgiu aí, né? Então, quase sempre essa comunicação também leva a esse afastamento da intimidade. E eu, como educadora em sexualidade, o que eu percebo muito é que justamente pelo fato dos homens terem tido uma outra criação, quando o homem pensa nesta intimidade, ele pensa muito mais dentro de um formato mais genitalizado, mais com aquela construção toda, muitas vezes até mesmo da pornografia. E a mulher que traz
também por educação, essa questão mais romântica, né? Ser mais sensorial, querer um toque muito mais sutil e não uma coisa tão pronta, né, para o sexo. Então aí acaba aquele afastamento, que é muito comum eu observar isso no consultório, que é assim, para de se beijar, para de se tocar, porque se eu der um beijo, vai que aquilo dali acorde, eu tenho depois que dar conta dessa relação toda, né? Então vai pra cama antes do parceiro, às vezes o parceiro chega, faz de conta que já tá dormindo. E aqui a gente tá falando, né, Amanda, eu acho que é bem importante deixar claro que nem sempre é a mulher que tem essa demanda da sexualidade. A gente sabe que as que nos procuram, né, em consultório, a grande maioria ainda é, né? Então, assim, quando a gente pensa em pesquisas também, as pesquisas mostram que as mulheres têm uma demanda muito maior com questão de desejo do que o próprio homem. Só que não aconteça o inverso. Né? Não que não aconteça, às vezes, aquela mulher que tá ali pronta e o parceiro que também tá chegando calado, exausto, né? Que não comunica nada e que muitas vezes também não quer ir para essa relação íntima. E tu tá achando que a tua mulher não tem desejo por ti, quando na verdade ela tá subindo nas paredes. Eu costumo brincar, mano. Eu digo, gente, mulher tem muito desejo, porque é um preconceito a gente achar que mulher não tem desejo. Às vezes ela só não tem desejo, às vezes até com o próprio parceiro, por justamente esse casal tá perdendo a conexão. Então, às vezes ela tem desejo por uma outra pessoa, mas dentro daquele relacionamento ela já não encontra mais esse espaço do desejo, né? Então, às vezes a reconstrução é isso. E puxando esse gatilho, Cláudia, o que a mulher, então, vamos colocar agora em exemplos, né? Trazer essa lucidez, porque eu sempre falo, assim, a gente consegue mudar quando a gente tem a lucidez da situação. O que a mulher busca na intimidade, na relação íntima, né? Além, de fato, o ato. Então, para muitas mulheres, de fato, o ato nem é o ápice da relação. O que para o homem é, não é? Às vezes para a mulher ser tocada, uma massagem com toque mais sutil, um banho que eles possam estar tomando juntos, estar deitada lado a lado ou frente a frente, ficar se tocando, ficar conversando, isso para a mulher faz muita diferença, né? É disso que ela sente falta, até para entrar o desejo. Porque às vezes no dia a dia desse casal estável, nessa união estável e duradoura, o que acontece? Eu brinco muito que é o beijinho, pau-pau. Sabe, dar uns beijinhos, é só perguntar, né? Às vezes, reflitam vocês em casa, né, que estão nos assistindo, como que vocês iniciam essa atividade íntima? Porque às vezes é assim, Cláudia, eu dou uns beijinhos, tal, já começo a dar uns toques, eu digo, pois é, ou então vem o oral, né, falam muito disso, eu faço um oral nela, tal. Eu falei, pois é, mas isso já tá no sexo, então a gente quer o antes. Né? O que é uma boa preliminar? Porque nessa questão dessa mulher ser tocada e aí tem uma coisa importante, e não ter a obrigatoriedade de ir para o sexo penetrativo, porque esse é um grande aprendizado social, para o homem principalmente, porque ele sempre acha que ele vai dar um toque e essa mulher tem que corresponder, porque se essa mulher não corresponder, tá vendo? Também não funciona. Aí ele vira o Shrek, né? Eu digo que tem os homens que são o Shrek, assim, vira um monstrinho da Tasmânia. Então, ao invés dele acolher essa mulher que, puxa vida, mesmo sendo tocada suavemente, ela não conseguiu despertar para essa intimidade, ele fica bravo com isso. Então, essa mulher vai cada vez se fechando mais. E daqui a pouco ela não quer receber o beijo. Ela não quer receber um abraço. Cláudia, então a gente pode falar que a preliminar pode começar num bom dia. Nossa, total. Pode começar numa mensagem durante a manhã falando, amor, estou aqui pensando em você. Exato. É você mandar um docinho que ela gosta pro trabalho dela. Gente, a iFood tá aí pra isso. Essas são preliminares que vão fazer. A gente pode dizer então que são palavras, gestos e respeito. Exato. Sabe post-it? Né? Coloca lá um post-it no volante, coloca um perfume dentro do carro que a pessoa anda, o seu perfume dentro do carro. Então isso tudo vai trazendo essas conexões, né? E isso tudo vai tornando essa intimidade muito mais fácil. O grande problema é exatamente esse, quando a pessoa não faz esses movimentos que você trouxe como exemplo e depois chega de noite do nada, né, sem ter feito absolutamente nada, sem ter construído nenhum movimento, a pessoa quer transar, por exemplo. Cláudia, agora vamos pegar as pessoas que não estão em relacionamento, que passaram por traumas, por situações super desconfortáveis, que desacreditam no amor. Bom, primeiro eu espero que essas pessoas saibam muito bem o que é o amor próprio.
não Perfeito. é? De você se amar, de você se tocar, de você se reconhecer como potência, principalmente para nós mulheres. Porque a sociedade, ela ainda não está nos estimulando dessa forma, né? Eu faço muito esse trabalho e eu sou apaixonada por isso. Porque qualquer mulher que tenha já passado por alguma fase difícil, que ela desacredita desse amor, eu digo assim, dá um tempo só. Vai se curtir, vai se amar, vai se apaixonar, vai saber o que você gosta. Porque a grande maioria procura no outro o que nem ela própria sabe o que ela quer. Então ela entra não sendo a protagonista dessa relação. Ela entra sendo, ok, vamos ver para onde você vai me levar. E quando a gente está completa dentro de um relacionamento, né, e o relacionamento é essa soma, são duas pessoas completas, aí sim, deixa eu ver de que forma que eu vou transbordar nesse relacionamento. Porque eu já sei como me conduzir, eu já sei como me tocar, eu já sei o que me faz feliz. Então, estar bem consigo mesma é o primeiro passo. E esse é um trabalho incrível que você faz. Não é? De fazer essa mulher ir reconhecendo esses processos e ressignificando tudo aquilo, porque de cada decepção também tem muito aprendizado, né? E às vezes você passa por uma fase que é de decepção, mas daqui a pouco você diz assim, oh meu Deus, obrigada, né? Foi um livramento. No início é uma decepção, mas depois a gente consegue ver que muitas vezes também aí tem um livramento. É dizer que a mulher, ela precisa, então, se apaixonar por ela mesma. Sempre, novamente. Né? Sempre. Nós já deveríamos ter sido ensinadas a fazer isso antes de nos relacionarmos com qualquer outra pessoa. E isso diminui a necessidade de afeto e de ser reconhecida pelo outro. E passa a gente a inverter esse papel de ser uma mulher desejada e não uma mulher que necessita ser desejada. Exatamente. Sabe, você se sentir essa mulher desejante, né? Independente do que o outro pensa, ou às vezes você não chega ao objetivo que o outro quer, mas você diz assim, cara, que pena que essa pessoa não conseguiu observar o poder e toda essa potência que eu sou enquanto mulher. E aí a gente não fica tão suscetível, sabe, a olhar para sapos e enxergá-los como príncipe. Porque essa carência, essa falta na nossa individualidade nos leva muito para esse caminho. Né? De chegar, nossa, é a pessoa perfeita. Então, na verdade, nós é que imaginamos aquela pessoa sendo perfeita. Às vezes, desde o início, a pessoa já dava sinais de que alguma coisa ali não estava tão certo assim. Mas a gente não vê. Porque a gente quer construir essa imagem de que vai dar certo. Né? E aí a gente tende a ir se adaptando a algumas situações, às vezes até um pouco desconfortáveis, mas no início é aquele esforço que a gente diz, vale a pena fazer esse esforço. E depois você diz assim, não é isso. Não era isso que eu esperava. Ô Cláudia, e quando a gente fala de trazer, né, quando a gente passa por esse processo de a gente se reconhecer, de a gente se gostar, e a gente tá dentro de um relacionamento que não tá andando, que tá sem a desconexão, a gente sabe, né, que o toque físico, ele libera cortisol, ele diminui o cortisol, libera a ocitocina, e o toque íntimo, ele pode ser a cura de um casal? Pode, mas se esse casal não tá bem, não dá pra começar pelo toque íntimo. Tem um trabalhinho antes, porque exatamente esse toque íntimo já desperta esses gatilhos de que eu não quero transar. Porque tem uma coisa, Amanda, que é muito interessante, que é a nossa resposta sexual. E assim, se num contexto de um casal dar a entender que essa pessoa quer sexo, mas não é exatamente o que eu estou querendo para aquele momento, e eu nesse relacionamento eu não tenho liberdade para dizer, ok, para me permitir ser tocada e talvez chegar e dizer assim, amor, beijo hoje não vai rolar, realmente não. E esse homem ser super acolhedor nesse aspecto, linda, beijo, vamos deitar aqui de conchinha, vamos dormir, tá tudo certo, não é? Se essa mulher não tem liberdade para dizer assim, olha, hoje não vai rolar, mesmo depois de ter sido tocada intimamente, ela vai se fechando. Então, quando muitas vão se identificar com isso, quando eu pego no ar e digo, ai meu Deus, ele quer transar, aí já dá aquela ansiedade, e essa ansiedade já bloqueia a nossa resposta sexual, porque ao invés de eu estar relaxada para receber algum estímulo adequado, eu me fecho, então eu fico muito mais tensa. E nesse tensionar o meu corpo, que tensiona efetivamente tudo, a minha resposta sexual não vem. Então eu não entro em desejo, eu não entro no processo de excitação, eu posso até, né, muitas mulheres até correspondem ao sexo. Né? Porque tem muitas mulheres que têm esse pensamento social, não, espera, deixa eu brinco, deixa eu fazer uma continha aqui, uma semana, cara, tá na hora de dar.
É horrível isso. Porque se eu não der, alguém vai dar, eu corro algum risco, ou daqui a pouco eu sou abandonada, enfim. E isso é muito prejudicial. Então, o toque íntimo, ele pode curar. Só que tem que ter alguns acordos e alguns aprendizados antes para que esse toque íntimo não dispare o gatilho da penetração, principalmente. E aí é importante a gente frisar aqui que quando a mulher ela não corresponde, né, à relação íntima como o homem espera, o homem começa a entender que ele não é mais desejado. O que acontece? A insegurança bate no homem. E quando o homem não procura a mulher, ela se sente não desejada, quando na verdade ele está com questões particulares dele. E quando a mulher não tem do homem a compreensão do seu momento, ela também entende que ele já não está mais com essa conexão emocional. Então, o que a gente precisa falar aqui muito claramente é que as mulheres precisam conhecer mais sobre o universo masculino e os homens precisam conhecer mais o universo feminino. O que acontece quando você está numa relação, você faz interpretações baseadas no seu sexo masculino ou no seu sexo feminino, interpretando a reação do sexo oposto. E isso dá... Dá tilt, dá problema. Dá problema. Né? E a mulher, ela precisa ter um aprendizado dela também. Né? Desse autoconhecimento, o quanto que eu me conheço, né? Até mesmo nas minhas reações, porque é importantíssimo a gente entender do outro, não é? E como que o outro responde, ou então qual é a linguagem do amor, né? de cada um, porque às vezes é muito comum, não sei se pra ti acontece isso, mas ai, Cláudia, porque eu acho que ele não me ama, não sei o quê, porque ele nunca fala que me ama. Mas é aquele cara que tá buscando as crianças, que tá colocando a criança pra dormir, que tá trocando a lâmpada, que vai arrumar o chuveiro. Gente, isso é tão importante. Exato. Presta atenção no que a Cláudia tá falando agora. Então, assim, ele tá o tempo inteiro te dizendo que te ama, mas só pelo fato dele não, eu te amo, ela não se sente amada. Então, quando esse casal começa a entender qual é a linguagem de amor como um de o outro... outro tá demonstrando. Exato. Como que ele consegue demonstrar? E aí, como que a gente vai conciliar isso, né? Não, então, se para ela é tão importante escutar... Então você pode também fazer um esforço e escutar, tá, mas eu não imaginava que fosse tão importante para ela, não é? Então assim, é os dois estarem às vezes até num processo terapêutico para se reconhecerem nesse espaço. E eu sempre falo assim para os casais que eu atendo, eu digo, se vocês não aprenderem agora, ok, talvez vocês nem estejam juntos daqui a pouco, mas vocês vão precisar aprender pro próximo. De uma hora ou outra vai precisar aprender. Não, porque senão, faz só vai mudar o nome. Exato, faz outro. E às vezes eu brinco, eu digo assim, vamos fazer o seguinte, então... terminem o relacionamento de vocês e me procurem quando vocês estiverem em novos relacionamentos, porque daí quando recém muda assim, gente, o que é isso? Agora vai, agora é diferente. Achei que a mulher fala assim, e eu achei que era eu que não tinha desejo, meu Deus, como eu tenho. Digo, mas vamos conversar daqui 2 anos. Exato. Agora tá muito recente ainda. Daqui 2 anos a gente conversa. E eu já tenho alguns casais que passaram por isso, e aí eles falam, Cláudia, realmente é bem aquilo que tu falou. Vai lá em cima e daqui a pouco volta. Eu digo, é isso, gente, é aprendizado. O que você não aprendeu, ou estando sozinha, né, ou estando num relacionamento, que você tá levando os mesmos erros ou a mesma ignorância pro próximo relacionamento, porque vai precisar aprender. E a gente sabe que quando você não domina outros tipos de linguagem, né, de demonstração de afeto, de amor, a gente sabe que é difícil, parece que trava, né, trava o corpo quando eu não sei agir, trava a voz quando eu não sei falar, dá um suor só de pensar em fazer um brinde, porque tá na minha hora de falar alguma coisa em relação ao amor, eu não sei nem o que falar, me dá um branco na minha cabeça. A gente sabe que tudo isso acontece. Só que o que é saudável numa relação é quando você entende sobre o ser humano, é quando você entende sobre o sexo oposto, é quando você trabalha os pontos que são importantes para outra pessoa. Não adianta você se relacionar e simplesmente pelo fato de você existir, ou simplesmente pelo fato de você saber que você é uma pessoa com valores, com princípios, que respeita e já tá pronto. E é assim que vai. A gente não tem que aprender sobre português para falar português. A gente não tem que aprender sobre finanças para ter um rendimento bom. Exatamente. A gente tem que aprender sobre humanas também. Nossa, e na nossa profissão, né? O quanto que a gente estuda
para dar conta das coisas, né? E uma coisa importante, eu acho também, nesse processo todo que você trouxe, nós nos reconhecermos de onde que a gente veio, qual é o nosso núcleo familiar. Porque a gente tende a trazer aquela... A repetir. Terapia. Exato. Não, exato. Não tem como escapar. Porque, por exemplo, como que os meus pais se comunicavam? Exatamente. Não é como que a minha mãe se portava dentro desse relacionamento, como que o meu pai se portava. Eu, por exemplo, hoje no meu dia a dia, eu identifico muito a minha mãe. Que sempre foi aquela mulher batalhadora, sempre foi empreendedora, sempre era quem definia tudo na casa. E aí, eu também... estive e ainda tenho que aprender a me colocar num outro espaço, até para deixar o parceiro tomar o espaço dele. Porque senão a gente começa, até na comunicação fica difícil. Se fala muito sobre a CNV, né, a comunicação não violenta, mas, gente, é um baita de um exercício, né? E às vezes, a gente no início, a gente diz, não, nossa, tem que ser... Eu mesma pensava, eu falava, gente, tem que ser a monja zen, assim, tipo, nada pode me incomodar para eu ter uma comunicação da forma correta, não é assim, não é? Só que quando a gente aprende, a gente pode até errar, porque a gente vai errar. Só que a gente sabe onde a gente errou. E aí a gente também sabe se recolocar, olha, eu queria pedir desculpa, porque eu não queria ter falado dessa forma. E a desculpa pra sair? Parece que vai ter um filho, né? Então aprender a pedir desculpa. E cada fase da vida é uma fase diferente, né? As fases que a gente, né? Por exemplo, eu da minha realidade, assim, quando eu estava no meu primeiro casamento, era uma estrutura completamente diferente da que eu tenho hoje. Não é? Então, hoje, com a própria maturidade e já ter vivido experiências anteriores, enfim, nos coloca num lugar que tu fala assim, cara, eu preciso construir aqui, entendeu? O que eu preciso aprender nesse novo modelo, com esta nova pessoa, para que a gente possa seguir um relacionamento juntos, porque relacionamento é isso, né, Amanda? É o tempo inteiro a gente está conciliando, o tempo inteiro a gente está escutando, o tempo inteiro a gente está cedendo, né? O outro vai ceder em muitos momentos também, porque E esse trabalho traz muita recompensa, porque às vezes a gente acha que é muito trabalho, mas a recompensa que isso traz é em todos os setores da tua vida. É na tua saúde, é no teu profissional, é no teu financeiro, é no teu familiar, é no teu bem-estar, é em todas as áreas da tua vida, quando tu tem um relacionamento bem funcional. Então vale a pena investir. Tanto que sexo, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca sexo dentre os pilares de qualidade de vida. Né? Então, se for perguntar para a Organização Mundial da Saúde o que é ter qualidade de vida, ela vai nos dizer, é ter momentos de lazer, é estar ok com a família, ter um bom trabalho, um trabalho que você se sinta realizada e sexo. Vamos falar disso então um pouquinho? A Cláudia aqui tem um espaço super legal, que tem lingerie e tem um sex shop também. Cláudia, lingerie é só para homem? Não. Agora, ao contrário, como que a gente pode falar de um sex shop não vulgar? E de lingerie que não é só para homem. Então, eu acho que o foco, né, quando eu estruturei a Sussurra, o foco sempre foi mais voltado para a saúde sexual e para o relacionamento. Porque, por incrível que pareça, quando eu estava num processo de divórcio, eu comecei a estudar esse mercado erótico. Porque daí eu comecei a entender que, puxa vida, calma aí, mas tem pessoas que se amam, isso muita gente pode se identificar também. Tem pessoas que se amam, mas a dificuldade que se encontra na relação sexual faz esse casal se afastar. Não é? Porque amor, ok, é uma coisa e sexo é outra. Né? Então tem pessoas que amam e não fazem sexo, tem pessoas que fazem sexo e não amam. E o ápice seria a gente fazer sexo com quem a gente ama. Né? O match perfeito seria isso. Então, como eu me dei conta disso, eu falei, e eu buscando também autoconhecimento, né? Eu falei, deixa eu começar a estudar um pouquinho desse mercado erótico, assim. E aí, indo para outras cidades maiores e tal, você vê que, puxa vida, por que tem que ser, né? A Sussurra vai fazer 14 anos, assim. E eu pensava, mas por que sexy shop é tudo muito escuro, tudo muito feio, tudo muito meio vulgar? As pessoas têm vergonha de entrar, porque, se alguém me vê entrando, tal. E daí eu quis trazer num outro movimento. Eu falei, mas por que não? Sendo que colabora para autoconhecimento, para a mulher ter o próprio prazer, se descobrir, para o relacionamento, isso faz muito bem, até porque os melhores relacionamentos são aqueles em que as duas pessoas se conhecem intimamente, né? E aí um vai poder se apresentar para o outro que gosta, o que não gosta, o que deseja, o que não deseja, o que fantasia, o que não fantasia. Então, quando eu pensei em criar um espaço da Sussurra, era um espaço que fosse mesmo um espaço elegante, assim.
assim, um espaço que as pessoas pudessem entrar e se sentir confortáveis aqui dentro. Lógico que mesmo depois aí de 14 anos, a gente ainda vai quebrando alguns tabus e preconceitos, porque quem não conhece, quem nunca visualizou, a imagem que se tem na mente é sempre daquele formato que sempre existiu. Não é? Agora, por exemplo, a linha de massageadores, né, que são os conhecidos por vibradores. Vamos mostrar umas coisinhas aqui daqui a pouco? Vamos. Algo delicado que não assuste. Nossa, e tem tanto. Eu acho que a maioria até hoje, não é? Porque esse mercado tem evoluído tanto que eu acho que a grande maioria são super discretos, assim, que muitas pessoas vão olhar assim, como assim? Isso daí é um vibrador? Mas como assim? Tão bonitinho, tão fofo. Então, gente, a lingerie, ela não é só pro masculino, ela é para lembrar a gente do quanto a gente é desejável também. É importante ter esse cuidado. Um dos primeiros trabalhos, quando eu vou trabalhar a feminilidade, é olhar pro guarda-roupa da mulher na lingerie. E provar lingerie é se sentir feminina, é se sentir desejada. Eu tenho uma história de uma cliente que ela usava algodão, não que não seja uma delicinha usar algodão, mas quando ela foi e comprou um conjunto e se olhou no espelho, ela chorou. Então é muito importante a gente cuidar com a nossa lingerie durante o dia a dia. Isso ajuda também a despertar na gente um foguinho, assim, porque o homem é muito visual também. Não é só para ele, não é só para ela, é para os dois. É para fazer essa conexão de eu me sentir bem e a outra pessoa que eu estou me relacionando, identificar essa segurança é muito importante. A gente está chegando no final aqui, a gente vai para a última pergunta, mas agora a gente só vai mostrar algo que é muito delicadinho, que não assusta e que não é vulgar. Tem alguma coisa pra gente mostrar? Vamos lá. Em muitas relações, o desejo estabiliza quando não se tem criatividade. Estabilidade de uma relação não significa deixar as coisas estagnadas. É importante a gente sempre estar alimentando o relacionamento. E aqui agora, a Cláudia vai mostrar algumas coisas que eu achei super interessante para os casais fazerem. E que vez ou outra trazer alguma coisa, uma vez por mês como mínimo, né? Uma coisa diferente. É muito legal. Cláudia, eu queria muito começar, eu achei isso muito legal. A brincadeira de casal em público. Esses são para os ousados, esses são para os... Que normalmente esse tipo de brincadeira já funciona bem com aquele casal que já está bem conectado. Ou até nesse buscar novamente esse desejo, porque às vezes assim, ó, tem muito casal que ele já começou com muito fogo, com muita fantasia, realizando muita coisa, e aí depois ele dá aquela baixada. Então, para ser um remember do que eles faziam, que era uma coisa meio fora da caixinha, não é? Tem esse daqui. Olha que interessante esse. Ele é um massageador de calcinha, tanto que aqui ele tem até um ímã que você fecha na calcinha para ficar bem fixo, e aí tem um controle, né? Agora é interessante a gente saber... O controle está na sua mão. Para homem que gosta tanto, troca o joystick por um outro controle, entende? Tem alguns que eles funcionam através do celular. Olha! Então, você baixa um aplicativo no celular e pelo celular você controla o brinquedo. Então, às vezes você não precisa nem ter um controle físico, né, na mão do outro. Você trouxe isso aqui, né, como essa ideia também. Exatamente. Por quê? Porque ele pode ser, ele é um potente estimulador clitoriano aqui nessa ponta, só que ele é para estimular o corpo inteiro. Então, por exemplo, às vezes no meu processo terapêutico eu deixo o casal um tempo sem toque genital e sem penetração. Né? E aí é quando eles perguntam, mas aí o que a gente faz? Exatamente. Eu digo, agora vocês vão aprender. Presta atenção no seguinte, o teu corpo tem muitos pontos. Isso. Pode ser que você não sinta, pode ser que você não conheça, mas é importante descobrir no outro, se você não quer descobrir em você. Mas às vezes o outro, ele precisa dessa descoberta, para não ficar sempre... O que acontece, né, Cláudia? Fica sempre no mesmo. Nossa. Sempre no mesmo dá estagnação. Exato. Essa rotina... Não é assim, eu sei como começa, eu sei qual é a metade, eu sei o que acontece, eu sei como termina. Então, esse sexo que vem muito num padrão, porque o nosso cérebro, ele gosta de novidade, né? Por isso que os homens gostam de trocar de carro, por isso que as mulheres gostam de um sapato da nova coleção, uma bolsa, enfim. Então, o cérebro, ele pede por novidade. Então, esses brinquedos, eles servem para isso. Isso aqui, Cláudia. Então, isso daí talvez você até tenha em casa, não é?
são coisinhas assim que são dicas que dá pra muitas vezes usar o que a gente já possui em casa. Esse daqui ele é um colar de pérola que a gente pode usar tranquilamente no pescoço. Eu adoro qualquer coisa que eu consiga fazer o uso na intimidade, mas depois criar conexão. Esse daqui, por exemplo, dá para se fazer massagem na parte íntima, tanto masculino quanto feminino. Então você pode enrolar, simples, tá? Simples de uma vez. Você pode enrolar e você pode fazer assim, se for fazer um estímulo externo, ou você pode pegar e fazer aqui também para ter um estímulo externo. E aí também a gente tem essa questão das algeminhas. Não é? Que a algema também traz já essa coisa mais fetiche, mais de dominação. Porque isso daqui eu trago como os brinquedos de adultos. Não é? E se a gente lembrar de brinquedo na infância, pode observar como por exemplo, eu para os meus filhos, eu sempre comprava aquele brinquedo que tinha uma textura diferente, aquele brinquedo que tinha algumas opções sonoras, né? Para quê? Para trabalhar toda essa cognição. Você estava falando dos sonzinhos aqui da pérola. Isso, exatamente. Então, quando a gente pensa em brinquedos íntimos, os brinquedos para adultos, também é para isso. É para trazer uma nova sensação, para trazer uma nova textura, para trazer uma nova... sabe, uma nova brincadeira, para que a gente comece a ter um repertório cognitivo dentro dessa parte da erotização também. Porque olha só, a gente não tem nada demais aqui. Às vezes o sex shop, né, a gente vê como algo vulgar, mas olha que delicado. Olha isso aqui, para você colocar no homem, né? Você falou. Olha esse que aqui, graça. Inclusive, é fofo, né? Olha. Porque ele tem esse fecho e ele é democrático, né? Então, é mais grossinho, aumenta. É mais fininho, diminui. Olha isso aqui, então. Nossa, eu não faço ideia. Não é? Você liga e ele é um vibrador tanto aqui quanto na ponta. Então a mesma coisa, pro corpo inteiro. E aí aquele brinquedo que, por exemplo, muitas pessoas gostam porque não tem um formato fálico. Se alguém vê, se a moça que trabalha aqui em casa achar na minha gaveta, não é? Essa questão toda, então, eu moro com os meus pais, como é que eu faço para ter um brinquedo? Então tem um brinquedo que não tem um formato fálico, nada, que as pessoas dizem, nossa, gente, para que é isso? Amiga, isso aqui, ó, quando eu tô com uma enxaqueca, entendeu? Pra cólica, me ajuda muito na cólica. Isso aqui eu faço reflexologia, vai lá na planta do pé. Pronto, gente. Quem é que disse aonde que a gente usa isso? Porque dá pra usar no corpo inteiro. Esse aqui eu achei super legal porque você pode botar na boca também. Exatamente. A linha de cosméticos são muitas, né? São muitos produtos, assim. Então tem alguns que é pra dar um sabor, que você pode também aplicar na região íntima, ou nada impede que eu faça uma brincadeira e coloque isso daqui pelo meu corpo e o parceiro vem saboreando, vem brincando. Fazer uma massagem na pessoa, depois você vai usar um creme normal. Aí depois você fica com receio, eu vou beijar, mas eu não posso, vai ficar aquele gosto na boca. Exatamente. Então tem coisa, você faz uma massagem e você pode beijar depois, você não precisa ficar se preocupando, né? Porque às vezes as pessoas quebram, mas eu passei isso, agora eu não posso beijar, não dá pra botar a boca, né? Exatamente. Fora do Brasil, a gente já encontra até em farmácia, não é? Por exemplo, não precisa nem ir longe. Aqui na Argentina, você vai na farmácia, você encontra os anéis, você encontra cosméticos na farmácia. Então, no Brasil, toda a linha de cosméticos, os que estão sendo desenvolvidos agora pelas marcas melhores, ele já começa a ter uma certificação, porque daqui a pouco vai estar esse produto também na farmácia. E a vela para massagem? Velinha. Vela. Não queima o corpo. Não queima. Essa vela, ela não tem parafina, né? Então ela não queima. Dá pra sair na mão, assim, ó. Levar uma clutch, sabe? Uma bolsinha pequenininha. Mas é um vibrador, que daí esse daqui tem sucção, que são os famosos sugadores, né? E já que a gente tá no mês dos namorados, né? Já é uma boa escolha para entregar seu coração, entendeu? Cláudia, obrigada pelo teu tempo, obrigada por todo esse ensinamento que você trouxe aqui, por dividir teu conhecimento. Eu espero de coração, falando em coração, de que você tenha estimulado a buscar outras formas de você se relacionar dentro do seu relacionamento, que é entendendo o outro, que é de fato ir num curso em conjunto, ir num curso com o seu marido, com a sua esposa, com namorados, e fazer as coisas em parceria, buscar em parceria. Fazer brincadeiras de vamos fazer um teste aqui para conhecer qual a nossa demonstração de amor.
entender que precisa de um investimento aí para te dar lucros. Exato, mas fazer terapia juntos. Fazer terapia Não juntos também é ajuda gostoso. Tem um bastante. tabu em cima da terapia, mas a terapia é um lugar neutro, onde tem uma pessoa de fora te olhando, que vai falar para você coisas que você não tá enxergando. É. E às vezes a pessoa se coloca num... Eu sempre trago uma imagem que é assim, né? É você estar de fora do problema para enxergar o problema. Exatamente. Às vezes o casal é aquele casal que está dentro do problema, Não. ou individualmente, né? É aquela pessoa que está dentro do problema. Então, dentro do problema parece que a gente não vê saída. Mas aí quando você começa a dialogar, né? Que é muito aquela imagem de ter aquelas linhas todas emaranhadas e de repente você vai Desatando os arrumando. nós. E aí parece que o que estava tão difícil, o que estava tão impossível da gente conseguir conciliar, a gente consegue, né? Porque o processo terapêutico é isso. São pessoas que estão de fora do problema, fazendo você sair desse problema para enxergar que, ó, dá uma olhada, olha como esse problema é pequenininho, né? Mas dentro do problema fica gigante. Exatamente. Cláudia, Muito obrigada. bom, muito bom. Eu que Obrigada. agradeço, tá? Pulsem muito no Dia dos Namorados, aproveitem essa data. Então eu vou te convidar para você seguir o canal, para você curtir esse conteúdo e enviar para as pessoas que você gosta, a dar um up nessa qualidade de vida, a ter melhores relacionamentos, porque assim você vai estar incentivando, plantando sementinhas de amor também. Então, bora viver a vida?